Olá, eu sou Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, que é produtora desse programa semanal. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast e coloca na sua agenda para que não esqueça que toda segunda-feira nós estamos aqui, às 8 horas da noite, no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E vai agora curtindo esse vídeo para que a gente possa espalhar cada vez mais essa palavra, esse desejo por conhecer cada vez mais o Carisma Fiel. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e, claro, participe muito conosco. Escreva bastante nos comentários. Eu quero ver quem é que está aqui junto conosco. Olha só, nós estamos nesse mês de março. É um mês que dedicamos à Sagrada Família. E o tema, que tá bem claro, né, aqui em volta, o tema do nosso mês desse podcast é Mulher Católica Empreendedora e do Lar. E olha que nós temos um exemplo sublime de quem acreditou e participou ativamente do maior empreendimento de todos os tempos. Foi ela que foi fiel do início do seu chamado até as últimas consequências e que diante da cruz teve um novo começo na humanidade. A fé de Maria é um dos exemplos maiores para os empreendedores católicos, especialmente você, mulher. Veja que Maria, ela se torna uma grande empreendedora de todos os tempos. Ela recebeu uma revelação desse empreendimento, sabia que ia sofrer, que tinha um caminho duro a seguir. Tudo isso ela tinha ciência, mas a certeza do amor pleno e gratuito do Pai fez com que ela se tornasse firme neste caminho. E um caminho que levou ela a chegar até a cruz, enquanto outros desistiram, foram caindo pelo caminho. Como pode alguém querer ter algum sucesso sem antes passar pela renúncia, passar pelas dificuldades, fazer de verdade as superações? O nosso grande erro é ser atraído pelo lado mais fácil, pelos atalhos da vida. E hoje nós vamos conhecer mais uma história de superação, amor à família e devoção, e mais uma fiel da cruz. Olha aqui, nós aqui também, eu sou empreendedor já, ó, de 20 e tantos anos, e aqui a Escola de Fidelidade é esse projeto também desafiador de evangelização junto à comunidade católica Fidelidade da Cruz. É um empreendimento católico para essa produção digital, com firme propósito para ofertar produtos, conteúdos de mídia digital permeados da doutrina católica, por meio de formações, cursos e eventos online e também presenciais. Tá chegando lá, tá chegando. E você também pode ser uma pessoa que vai estar conosco contribuindo nesse projeto. Faça um Pix para nós podemos também ir cada vez mais longe. Cadê? Eu tenho aqui, ajude o nosso podcast, escola@fidelidadedacruz.com.br. Qualquer R$ 1 que você possa nos dar, nos ajudar com esse projeto da comunidade católica, Fidelidade da Cruz, será de grande transformação, porque nós vamos poder investir em tudo isso aqui, fazer um programa cada vez melhor, trazer outros conteúdos e ir cada vez mais longe. E aí, meu povo, como é que vocês estão aí? Deixa eu ver quem tá aqui. Muito boa noite, Felipe! Vamos junto, Tainan! É isso aí. Olha, hoje a galera tá bem animada, gostei. Camila Kelly, muito obrigado pela sua companhia. Camila Neves, a gente tem todas as Camilas aqui. Natália, uma boa noite. Boa noite, Daphne. Vamos. Opa, falei errado, né? Desculpa. É verdade, é fevereiro. Eu já tô adiantando. É porque, gente, eu sou contador. E aí o mês de março tá beirando. Aí o imposto de renda tá chegando e a minha cabeça já tá lá. Foi mal, é fevereiro. Fevereiro é esse mês dedicado à Sagrada Família. Março é outro tema, é outro momento que nós vamos viver também bacana. Aguardem. E eu quero já
trazer os nossos amigos. Vocês vão ter uma surpresa muito grande hoje. Vamos trazer os nossos amigos aqui para já começar muito bem esse episódio. Chega junto, Camila, e também nosso querido Danilo, e a nossa convidada também que está junto conosco. Boa noite! Boa noite! Olha aí, meu diretor fazendo aquela velha introdução. A gente falta repousar aqui enquanto ele vai falando. Ele pensa numa voz, ó, chega calmo o coração. Amém, meu irmão. Eu vou aqui para os bastidores. Boa noite. Eu vou entregar. Começa nervosa, aí eu vou abrir e vai acalmando, dando aquela tranquilidade. Ó, vocês fiquem à vontade, qualquer coisa é só gritar que eu tô aqui atrás. Tchau, tchau. Tudo bem, meu povo? Vou falar igual os videozinhos do momento. Fala, galerinha do meu canal do YouTube. Arrasta para cima, dá um like, se inscreve. Pessoal, esse mês, né, como todos já estão acompanhando, nós estamos entrevistando grandes mulheres, empreendedoras do lar, aquelas mulheres que se desafiaram, né? E como no último podcast nós tivemos aquela passagem, daqui a pouco eu vou pedir para o meu diretor botar aqui, eu vou ler para vocês, que fala sobre Nossa Senhora, sobre Santa Isabel, sobre empreendimento, aquelas que se desafiaram. E esse mês, né, Camila, a gente vai falar inteiramente todo sobre isso, e a cada convidada a gente vai tendo uma experiência diferente, né? Sim. Como a Abílio iniciou, né, Maria acreditou, ela deu seu sim. E nós estamos trazendo mulheres que também acreditaram nelas mesmas, acreditaram no que Deus poderia fazer e foram. Não quer dizer que não tiveram medo, né? Mas foram, acreditaram e aí estão mostrando para nós o seu trabalho, mostrando para nós a sua maternidade, mostrando como esposa, como do lar, mas também que acreditaram naquele trabalho para trazer renda para sua casa e além de cuidar mesmo do mais importante, que são seus filhos, seu esposo, sua casa, decidiram também, né, trazer financeiramente renda para sua casa. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial para mim, mais para o Danilo ainda, né? Tá todo felizinho aqui. Eu sou até suspeito de falar, né? E hoje eu também sou suspeita, né? A Débora é muito especial para mim, para minha família, e também acreditou no seu trabalho, é empreendedora, e hoje a gente vai aqui perguntar um monte de coisas para ela, para aprender com ela no dia de hoje também, né? Sobre sua vida pessoal também. E ela vai trazer para a gente um pouquinho disso e do trabalho dela. Espero que vocês gostem. Vou passar a palavra para ela se apresentar, para falar um pouquinho dela, para a gente conhecer melhor a Débora. Boa noite. Meu nome é Débora, né? Eu tenho 35 anos de idade. Eu sou casada com o Danilo. Eu tenho 2 filhas, né? A Catarina e a Manuela. A Catarina tem 3 anos, a Manuela 1 aninho. E atualmente sou empreendedora. Tenho uma clínica de estética. Olha só. Nossa, chega a dar porque a mulher, ela é sensacional. Assim, eu vou tentar, até falando aqui pro meu diretor aqui no ponto aqui, eu vou tentar ser o mais neutro possível, lógico, né? Para não puxar a sardinha pro lado dessa mulher que é sensacional. Eu vou tentar usar o menos de adjetivo possível, né? Ela que é incrível, ela que é bela, ela que é super esforçada, dedicada à mãe, né? Calma. Mas vamos lá, né? Algumas pessoas foram mandando algumas perguntas pra gente, né? Agora, sabe o que eu pensei aqui? Que a Débora é o seguinte, galera. Quando eu vou pregar, quando acaba a pregação, a Débora não chega e fala assim, amor, nossa, foi muito bom. Eu vi as pessoas sendo tocadas, ela fala assim, nós não existe, tá, filho? A gente vamos, isso aí não dá. Então, assim, aí eu tô aqui agora na frente dela, e quando eu tô apresentando os outros podcasts, ela fala, isso aí não fala assim. Ela vai assistir depois. Então, eu tô pensando aqui agora, eu falando aqui, daqui a pouco ela diz assim, ei, filho, assim não, assim tá errado, tá? Nós vai e não vai. Mas vamos lá, vou seguir aqui uma sequência, né? As pessoas mandaram perguntas e a gente também construiu algumas juntos, tentando ser o mais neutro possível. E vamos lá. Amor não, Débora. Débora, o que foi primordial na sua escolha
em não ser somente do lar. Deu pra entender? O que foi primordial, né? O que te incentivou a querer não somente ser do lar, ser de casa, mas ir trabalhar. Entendi. Entendeu, né? Entendi. Então, vou voltar alguns anos atrás. Fazer uma linhazinha do tempo para entender o porquê de não querer ficar em casa hoje. Eu comecei a trabalhar fora muito cedo. Cedo assim, né? Ali na metade da minha adolescência, com 14 anos eu comecei a trabalhar fora. E graças a Deus, assim, dentro da minha casa, dentro da casa dos meus pais, a gente tinha uma vida financeira até confortável. Nada, né, demais, mas a gente vivia confortavelmente. Então, todo o dinheiro que eu ganhava com o meu trabalho era meu. Era só pra mim. E aí, eu me acostumei muito com isso, né? E depois, quando eu terminei o segundo grau muito nova, eu terminei com 15 anos. E aí, eu não podia fazer alguns determinados cursos que eu queria fazer. E aí, eu ficava trabalhando e estudando coisas por fora. E aí, quando eu comecei as minhas graduações, eu tinha essa vida extremamente corrida. Eu saía de casa às 8 da manhã, voltava meia-noite. E por muitos anos, até eu me casar, era essa vida que eu tinha. Então, assim, me acostumei muito com isso. E eu amava. Amava essa vida louca de estudar, de trabalhar o tempo inteiro. E quando eu me casei, quando eu casei com o Danilo, eu estava com 30 anos de idade. E aí eu estava num cargo comissionado, e um cargo, né, bom, com salário legal. E logo depois eu engravidei da Catarina, no ano de 2018. Eu engravidei da Catarina, foi no ano de eleição. E a pessoa, né, a figura política que eu apoiava para ter esse cargo, não ganhou. E aí eu sabia que em dezembro, ali, que era mais ou menos quando a Catarina estaria nascendo, eu teria que sair. Porém, por eu estar grávida, eu sabia que eu ia ficar ainda um tempo recebendo, tanto que eu fiquei acho que quase um ano recebendo o mesmo salário que eu recebia. E quando a Catarina fez ali mais ou menos uns 10, 11 meses, e quem conhece a Catarina sabe que ela é extremamente independente, a Catarina já estava muito avançada, e estar em casa apenas com ela começou a me inquietar de forma muito intensa, que acabou até assim afetando as minhas relações, né, até com o próprio Danilo, com algumas pessoas, porque eu estava infeliz. Assim, nós, né, a Camila, sabe, o Danilo, que hoje nosso ciclo de amigos, todos estão nessa mesma pegada de filhos pequenos, e a gente tem tantos amigos onde a mulher decidiu ficar em casa cuidando dos filhos, abriu mão dos estudos, do trabalho. E eu admiro muito, de verdade. Mas eu sentia que não era não era minha essa posição. Me inquietava muito ficar em casa. Amava estar com a minha filha, acompanhar o crescimento dela. Mas eu também queria estar fora. E assim, não posso nem ser hipócrita e falar que era só por um bem-estar meu. Mas financeiramente também eu achava importante ajudar, como acho hoje ainda, ajudar em casa. E comecei a procurar emprego, né? Já tinha passado estava ainda com uma feridinha aberta dos concursos, né? Eu tive umas 2 frustrações assim bem intensas com o concurso. E abri mão, né? E decidi que não ia mais estudar para concurso. E aí eu comecei a procurar emprego, mas naquela época a Catarina estava com 1 ano e o mercado de trabalho é bem cruel, assim, com mães de filhos pequenininhos. E aí foi quando eu decidi empreender, né? Eu, juntamente com o Danilo, abrimos um negócio meio na doida, assim, meio torto, que eu não sei se foi a gente que não quis dar mais um gás ou se era realmente um negócio ruim, não era para ser.
Mas eu sei que acabou até desaguar na estética. Ainda bem que desagou, né? Ainda bem que desagou, porque eu me encontrei e hoje eu estou extremamente feliz. E é engraçado assim, né? Porque eu vou dar uma agora tipo de entrevistados do negócio, né? Mas a gente falava assim, né? A gente investiu uma grana considerável, né? Nesse nosso negócio. Nós vendemos 2 bens que nós tínhamos quitados para poder abrir esse negócio e não deu certo. Não deu certo, assim, né? Foram 1 ano e meio muito desgastante, né? Eu acho que talvez um pouco até para mim, né? Que ia todos os dias, né? Porque a Débora, no meio do processo, ficou grávida da Esqueci Manuela. de falar da gravidez Né? da Manuela. A bichinha. Que o segundo filho dorme no chão, né? O segundo filho. Ainda teve a gravidez da Tem Manu. muito papo aí ainda. Vamos incluir. Vai chegar na Manu. A bichinha, tadinha. Mas a gente foi muito desgastante, porque era um negócio de segunda a segunda, né? Então, assim, eu ia todos os dias e tal. E quando acabou, e a Débora falou assim, cara, eu tenho, que foi uma ideia dela, né? A Débora falou assim, cara, eu vi um negócio, que eu acho que pode ser um negócio, que eu vou me encontrar, bora. E como a Débora sempre me apoiou em tudo, né? Todas as loucuras. Agora é minha vez. Aí eu falei, ué, então bora. A gente vendeu o que tinha da sorveteria ainda ali, né? Meio que capengando. Falei, tá aqui e vamos pra cima. E aí, em muitas das nossas conversas, a gente dizia, pô, se a gente tivesse conhecido isso naquela época, a gente teria muita grana para entrar. E agora a gente trocou tão pouquinho. E eu disse assim, mas se a gente não tivesse Se frustrado naquilo, a gente não teria conhecido isso, né? Então tudo tem um propósito de Deus, né? Eu vejo muito isso também. Né? Quando você falava que gostava de trabalhar, estudar, de passar o dia fora, né, e voltar para casa, eu me enxerguei muito também, porque eu comecei assim, com 16 anos, trabalhando, e minha mãe, por ser filha única, falava que não, você não precisa trabalhar, só que me admirava, né, trabalhar, então queria aquilo para mim. E eu comecei, e eu gostava daquilo também, né, e vendo você me falar, me encontrei muito na sua trajetória em que eu preciso, não por necessidade, mas por gostar. E quando você vê fazendo algo de diferente do que você gosta mesmo, né? E é interessante ressaltar que o gostar é diferente para cada pessoa, para cada mãe que se encontra em casa, que se encontra empreendendo. E é algo que me dá medo, empreender. E eu acho que você teve medo também. Não quer dizer... Só que nunca assim, foi minha vez. Assim, acho que foi mais eu admiro porque eu tenho medo. Eu tenho uma amiga que a gente sempre fala assim, eu nasci para trabalhar batendo ponto. Por medo. Sim. Talvez seja por medo. Em algumas vezes, assim, eu já encontrei nichos que eu falava assim, cara, queria fazer isso, mas não, é melhor ficar aqui. É melhor o meu trabalho fechado. E vendo você falar, me surgiu essa pergunta, e foi algo que a gente também discutiu nas perguntas, de te falar, porque assim, tá, você respondeu um pouco, mas eu queria que você falasse mais um pouco disso. Por que não o fechado, o certinho, e empreender? Você teve medo, você ficou assustada com isso? Ainda mais como o Danilo falou, não é? Do outro mesmo que vocês tentaram na sorveteria e viram que não deu certo. Você tinha esse medo de não dar certo? Como é que ficou sua cabeça nisso? Então, assim, a decisão de não ser CLT nem foi minha. Foi o destino. Foi Deus que quis assim. Porque até tentei, né? Assim, um pouco antes de engravidar da Manuela, eu queria. E eu comecei a fazer muitas entrevistas, né? De emprego. Só que quando eu chegava para fazer dentro da minha área, né? Depois, talvez eu fale do meu currículo extremamente eclético. Mas... É a próxima pergunta. Não fala agora, não. Eu já sabia. Porque eu estava procurando áreas dentro da minha área, né, de assistência social. E assim, aí a pessoa chegava para mim e falava, você tem um currículo, você fez isso. Ótimo. Você tem filhos? Tenho. Qual a idade? Tem plano de saúde? Se ficar doente, quem vai levar no hospital? Nossa. E fazia 50 perguntas da criança e uma do meu currículo. E eu já saía dali sabendo que não ia dar certo. Sabe? E eu, assim, como assistente social, por muito tempo, fui aquela pessoa que viabilizava essas coisas para as mães, né? E corria atrás, assim, porque, poxa, essa mãe tem que trabalhar, essa mãe tem que, né? Correr atrás do filho, das coisas pro filho e tal. E depois eu me vi naquela situação, tipo, poxa, todo mundo fecha as portas no mercado de trabalho para quem é mãe. E eu fiquei extremamente frustrada.
Então, assim, aí foi quando eu falei, se não vai por esse meio, então a gente pega esses bens que a gente tem, vende e abre um negócio que seja lucrativo, né? Que vai me dar o mesmo ou um maior retorno, porque eu não tinha naquela hora, eu não tinha opção. Legal. Então, até para ela fazer essa linha do tempo que ela já tá no seu coração, quais as áreas que você trabalhou até... Ixi, o podcast hoje vai até às 23h18, né, para você que nos acompanha. Mas quais as áreas que você trabalhou até começar a ter o seu próprio negócio? Você gostava? Então, nossa... Em 93? Em 93? É muita coisa. Assim, eu não tive muitos empregos, mas os que eu tive, eu fiquei por muito tempo. Dá pra entender? É bem assim, bem diferente. O Felipe tá aqui nos bastidores, né? O Felipe vai falar assim, bem diferente do doidinho aí. Que o Felipe fala essa frase Tá um monte de... carteira de O Felipe falou que tá pensando que carteira de trabalho é algo para completar, e não é de completar não, porque eu não faço sério. Mas vamos lá, meu amor, diga pro pai. Então, quando eu terminei o meu segundo grau, eu não sabia o certo que eu queria fazer na faculdade. E na época estava muito em alta o curso de radiologia. E aí eu falei, cara, trabalha pouco, ganha muito, eu vou para isso. E aí eu fiz radiologia e aí já comecei a trabalhar na área. Então eu trabalhei em hospital, né, nesse ambiente hospitalar por muitos anos. Por muitos anos assim, acho que uns 5, 6 anos. Eu fiquei como técnica em radiologia. E nos últimos 3 anos eu me especializei, né, em mamografia, então eu só fazia mamografia. Então já trabalhava só com mulheres. Né? Então, e a mamografia, ela tem toda aquela entrevista, toda aquela coisa com a mulher, então você conhecia, e eu gostava muito, né, desse público. E aí eu falei, não, vou fazer faculdade. E aí escolhi serviço social, para ficar mais ou menos nesse caminho. Fiz serviço social. Quando eu fui fazer o estágio de serviço social, já não me deixaram sair. Falaram, não, você não vai sair, você vai ser contratada, né? E aí eu já mudei completamente de área. Saí da área da saúde, fui para a área da assistência. Na área da assistência eu fiquei 9 anos. E aí, como eu já estava nessa pegada de concurso, eu falei, vou fazer pós na área de direito. Então, eu tenho 2 pós na área de direito. Tenho um pós de direito constitucional e administrativo e processual penal e penal. E aí, usava isso para concurso. Eu não posso falar que eu não sabia, que aí fica febre. Eu não sabia dessas coisas. Aí eu mais apaixonado aqui. Legal. Nossa. Então, aí eu mesclei, assim. Então, eu fui da área da saúde, fui da área da assistência, do direito. E, atualmente, estou fazendo biomedicina. É tipo o Seu Madruga, né? Ela é o Seu Madruga todinho. Vários, né? Tá ali... E aí, mas assim, hoje a biomedicina é mais para complementar a área da estética. Né? E aí, quando eu desaguei na estética, foi fazendo uma ponte lá, que eu usei esse curso de radiologia para fazer as habilitações na área da estética. E fiz um link, porque assim, já era um público que eu gostava muito de trabalhar, que era mulher, né, com essa questão da autoestima e tal, né? E aí, hoje é o público que eu volto a trabalhar. A próxima pergunta gira em torno disso já. Parece que... É o Irelas aqui, tá ligado. Tá tudo muito ligadinho. Acho que eu nunca te perguntei isso. Também é uma dúvida minha, né? Como surgiu a vontade de empreender, não só na estética, mas exatamente nessa área de estrias mesmo? Você já via no Instagram, você viu pessoas que deu certo e você falou, vai ser, por que não vender roupa? Por que não vender maquiagem para a área do calçado? Ou então mesmo algo que você fosse fazer manualmente? Como surgiu essa vontade de trabalhar com estrias mesmo? E já ligando uma pergunta, como você falou de mulheres também, fazendo isso, como é que você percebe isso na autoestima mesmo das mulheres? Como as mulheres chegam no seu consultório, como elas saem, como elas vão mandando mensagens para você ao decorrer do procedimento, falando que estão se sentindo melhores, que estão gostando agora de se olhar, porque eu acho que trabalhar com isso, você deve receber muita mensagem assim, ai, meu marido gostou, ai, eu me vejo de outra forma no espelho. Então, assim, como você vê as mulheres que você atende também? Tá. Então, a mentora do método que eu trabalho hoje, eu comecei a acompanhar ela
no Instagram por conta de amigas que tinham feito o tratamento dela e que tinham dado resultado. E assim, como eu fui muito tempo da área da saúde e entendia um pouquinho, uma coisa ou outra de estética, né, de comentário com amigas, a gente sempre tinha aquela ideia, assim, estria é uma coisa definitiva, não tem, né, não tem salvação, Deus já era e tal. E aí eu tinha primas, assim, amigas que sempre estavam, surgia uma coisa nova e ia lá e fazia. Ia lá e fazia. E não dava certo. E aí uma prima minha fez esse tratamento e ela falou, sumiram as minhas estrias e eu tô apaixonada e tal. E aí eu comecei a pesquisar a mentora do método. E aí eu falei pro Danilo. Aí quando a gente decidiu fechar a sorveteria, falei, então, e assim, o curso dela é uma grana alta, né? É um curso muito caro. E aí eu falei, então eu vou pegar todo esse dinheiro e eu vou investir nesse curso e vou começar na área da estética. Eu quase comprei o Celta. Eu quase comprei o Celta, coisa de... E aí a gente investiu, né, o que tinha restado da sorveteria nisso. E assim, eu posso falar de coração. Claro que o financeiro, o retorno na estética, ele é rápido, né? É uma coisa que é rápida. Assim, eu falo que tudo que você faz para a mulher, o retorno é muito rápido, né? E assim, eu seria hipócrita de falar que o financeiro não é importante, porque é muito importante. Mas, assim, a satisfação pessoal que eu tenho hoje é imensa. E justamente por isso que você falou, das mensagens. Toda vez que eu recebo, eu às vezes, Danilo lá dormindo, eu, olha essa mensagem que eu recebi. Sabe, da mulher falando, cara, a primeira sessão eu já vi muito resultado. E o meu marido notou o resultado. Hoje eu vou botar um biquíni. Tem 15 anos que eu não boto um biquíni. Tem 20 anos que eu não coloco um biquíni. Eu falo, tem uma paciente que eu fiz uma avaliação nela, ela vai começar semana que vem. E me tocou muito a avaliação dela, porque ela tem um filho de 18 anos e ela teve bastante estria na barriga, na gestação. E ela já tentou de tudo e ela é bem magrinha. Ela tem um corpo lindíssimo, só que tem as estrias na barriga. E aí ela falou assim, eu cheguei, aí eu fui num médico, num cirurgião plástico, e pedi para cortar a pele, para fazer abdominoplastia. O médico falou que ela não tinha pele para isso. Por ser magra. E aí ela falou assim, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou engordar para criar essa pele, para poder tirar as estrias. Então, assim, autoestima é uma coisa que a gente não tem como mensurar no outro. O que pode ser muito importante para mim pode não ter, né, importância nenhuma para você, mas a gente não pode brincar com o sentimento, com aquilo na outra pessoa. Então, hoje, eu acho que eu tenho essa sensibilidade maior em acolher essas mulheres, sabe? Nessa história de vida. Independente do procedimento, independente do financeiro. No acolhimento, eu acho que é o que me traz uma satisfação pessoal. E tem outra coisa, ao entrevistado, né? Tem outra coisa também, assim, que eu acho que hoje é muito diferencial dentro do trabalho que a Débora faz, que é muitos casos também que a gente pega de mulheres que não tem tratamento. Não tem, infelizmente. Sabe, a pessoa chega lá, aí a Débora faz avaliação, ou faz por videochamada, ou faz por foto, e aí a Débora... E eu sinto, assim, de verdade, assim, não é vendendo o nosso negócio, não é vendendo. Mas eu vejo a tristeza da Débora em ter que dizer para aquela pessoa que não tem como, porque a pessoa, usando até o nosso lado católico, o nosso lado cristão, às vezes a gente meio que vai contando uma história até a gente contar um erro nosso, assim. Cara, e as pessoas não somente jogam a foto lá, as pessoas vão contando uma história. Eu tive uma gestação, assim, de gêmeos, ou então... E, nossa, e quando eu vi o método, eu vi que resolve. E aí, quando manda as fotos, e a Débora fala assim, ai, amor, e agora? E aí a Débora vai explicar, não dá, por isso, por isso e por isso. Nesse momento, é melhor você fazer assim, assim, assim. Não, mas eu quero tanto fazer, eu acho que pode... A Débora, você vai gastar o seu dinheiro. Eu poderia, e assim, é o que eu acho mais legal nessa política que a gente adotou, porque não é o dinheiro da pessoa, assim, sabe? Porque a gente sabe que não vai, naquele caso específico, não vai resolver. E a gente quer que a pessoa saia satisfeita com o procedimento, né, amor? Exatamente.
assim, você me fala isso, mas eu não acredito muito nisso. Porque ela é tímida. Você acha que ela é tímida? Por todo esse desenvolvimento que ela tá tendo aí? Ela acha que ela é tímida, mas ela não é. Você já viu os reels dela agora, assim, tipo, toda... Eu acho que tem um toquezinho do marido aí, mas... É o marido com o cinto, bora faz, bora rea. Desse jeito. É um trabalho que você tem que estar muito conversando, entendendo. E uma coisa que você sempre me falou, que você tinha dificuldade nisso, em relacionamento, em iniciar, né? Não só um relacionamento amoroso, mas de amizade, mas de conversar, de entender a pessoa, de entender a história. Por mensagem talvez seja mais fácil, mas quando chega ali no seu consultório, que você se viu nesse novo meio, que era o seu trabalho, você precisava disso, como é que foi deixando a timidez de lado? Então, eu acho que assim, que a minha timidez é mais assim, na exposição, sabe? Igual eu falo, tem que vender o meu método, eu tenho que. Então, isso eu tenho uma dificuldade maior. Instagram, essas publicações assim, eu tenho uma dificuldade maior. Porém, ali, eu e a paciente, eu sou outra pessoa, completamente diferente, sabe? Eu até falo pro Danilo que dentro desse procedimento, que eu tenho pacientes que eu fico 7 horas com ela, né? Já cheguei a ficar 7 horas com uma paciente só. E aí, é muita história. E eu não vou atender uma pessoa calada, né? E aí, eu tenho, pra mim, que eu achei até o meu lado espiritual ali, cristão, assim, uma vocação. Isso também, eu vou colocar essa pergunta. Ela é diretora espiritual de tabela, sem outra pessoa saber. Porque, assim, são mulheres muito machucadas. Porque, assim, eu volto a falar do nosso ciclo de amizades. Porque são pessoas, no nosso ciclo de amizades, são pessoas que vivem a mesma fé, vivem os mesmos propósitos, então, assim, a nossa vida, a vida da Camila e do Felipe para nós, muda pouca coisa. Muda coisa de rotina de casa, mas ali o que a gente vive é praticamente a mesma coisa. Mas as pessoas que eu recebo, não. Então, são mulheres que tiveram 4 estrias na barriga e o marido detona ela por isso. Nossa. Entendeu? E aí, são pessoas que chegam extremamente machucadas. E aí, adolescente que a priminha que é bonita, esculhamba por ela ter estria. Então, assim, é muito diferente do nosso ciclo, sabe? E eu vejo nesses atendimentos uma oportunidade de acolher, de levar... Eu levo até um pouquinho já da bagagem que eu tenho, né? Até aquele negócio de assistente social, de você acolher, de você ouvir, de fazer uma escuta. E eu vejo, é notório, assim, como elas saem diferente, sabe? E voltam para uma segunda sessão muito, muito mais... com autoestima muito mais elevada, sabe? E relações também modificadas. A gente sempre comentou isso nesse podcast que a gente está falando de empreender, de trabalho, que não tem como separar, né? Separar a Débora, que é mãe de 2 filhas, a Débora, que é esposa, que teve uma história de vida, que é assistente social. E o cristão é realmente isso, né? A gente não consegue separar. Tanto você falando como atende mulheres machucadas, mulheres que não se aceitam. Eu também, no meu trabalho, vou ter várias histórias de vida que são diferentes da minha, porque não é naquele mesmo meio que a gente anda e que a gente entende um pouco e que a gente tende a se aproximar de pessoas que parecem um pouco com a gente. Exatamente. Claro que a gente vai ter amizades que diferenciam um pouco, mas é a tendência mesmo. Vou me aproximar de casais que tenham também filhos pequenos e por aí vai. A gente se sente mais acolhida, né? E quando você começou a falar, era uma pergunta que eu ia colocar ali mesmo. Se você usa muito esse seu lado espiritual, aquilo que você acredita, a Débora católica mesmo, nos atendimentos, que acredita em Deus, que acredita que a Virgem Maria também é uma mulher forte, que está te mostrando ali o caminho, e você já acabou respondendo, que é isso mesmo, né? E me veio uma outra pergunta, quando você foi falando da autoestima baixa, de adolescentes, de mulheres que não se aceitam, e aí, como você consegue, ao mesmo tempo que você está vendendo seu produto, que você quer que ela saia sem estria, ao mesmo tempo você tenta demonstrar para ela que ela é bonita também daquela forma. Sim. Não, assim, tem mulheres que têm estrias e não querem fazer o tratamento, né? Não se sentem bem com elas. Não traz esse peso. Né? Esse peso que as mulheres chegam para você. Como você também não consegue colocar esse peso em cima delas. Estou tratando aqui para tu ficar bonita, porque, pelo amor de Deus, tipo, algo assim, entendeu? Eu falo sempre assim que
acho que 99% das minhas pacientes são mães, entendeu? Então, assim, já é um início para mim, sabe? Para entrar. Então, primeiro eu falo de tudo meu, das minhas filhas, de tudo, já para deixar ela à vontade, né? E, assim, uma frase, eu tava comentando isso, uma frase que eu vejo muito entre a gente, entre amigos. Com certeza alguém já falou, alguém já ouviu, alguém ouviu alguém dizer para uma mãe que, assim, você já ouviu a pessoa chegar para você e falar assim: nossa, você tá muito bonita, nem parece ter um filho, né? Nossa, você tá magra, nem parece que acabou de ter filho. Sim. Então, assim, para quem fala é bom, para quem escuta é bom, mas, por outro lado, essa frase, ela é um pouco cruel. O que é ser mãe, né? Porque ela A mãe afirma acaba. aquela posição que, tipo, a figura da mãe tem que ser uma figura feia, uma figura esculhambada, né? Então, assim, as mulheres chegam com isso enraizado, né? Ah, eu tô assim, mas eu sou mãe mesmo e tá tudo certo. Porque foi meu filho que É uma fez licença, isso. né? É, Sou foi mãe. meu filho que fez isso, então tá tudo certo. Ah, minhas estrias são a marquinha do amor, e não sei o que, tem muito isso, entendeu? E aí, desconstruir isso de uma forma positiva não é fácil. Você falar, eu não vou falar, ah, mas tá feio, não sei o que, pra vender o meu produto. Mas é toda uma junção de você mostrar pra pessoa que ela pode melhorar aquilo, mas que ela melhorar uma coisa no corpo dela vai trazer toda uma infinidade de coisas nas relações dela. Ótimo. Mais ou menos por aí. Cara, e isso da Débora é tão engraçado, porque ela sempre fala assim: nossa, atendi uma paciente, e a gente conversou sobre isso e tal e tal. E aí foi engraçado, porque como eu cuido das redes sociais da clínica, e aí no dia do aniversário dela, aí eu postei, né? Tipo assim, a gente fala muito que a mãe tá on, né? Ah, a mãe tá on, a mãe tá on. E aí eu coloquei lá, a mãe tá de aniversário. E o tanto de paciente que, tipo assim, parabéns, lindona, parabéns, sua gata. E eu vou dizer que nem eu esperava aquele tanto de comentário, né? E eu falei assim, caraca, porque não é só uma... É muito mais, É né? a pessoa que tá ali pra escutar, velho. E aí quando a gente pensa que chega um momento que talvez a paciente fique esperando passar os 30 dias pra ir de novo, não pra fazer o tratamento, mas, cara, eu quero ir lá pra poder conversar com a Débora, entendeu? Eu já tive pacientes que falam que... Eu tive uma paciente que ela falou, hoje eu estava marcada com a minha psicóloga, mas eu preferi vir pra cá. Eu preferi desmarcar com ela do que com você. Aí agora a gente tá fazendo um combo, galera, que é tratamento de estria, mais psicoterapia, e dividimos em 12 vezes, sem juros. Mas eu acho que isso é muito da estética, né? As É pessoas muito buscam um legal. salão, manicure, Exatamente. alguém, porque fica muito tempo ali, Fica né? muito tempo. E aí o cuidado que você tem, Exatamente. porque você vai encontrar pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão tratar a sua vida de uma forma, vão falar, dar conselhos totalmente ruins, e tem pessoas que, como você, vai mesmo trazer o lado espiritual mesmo, Não, pra ajudar. Eu tenho uma paciente evangélica que hoje eu acompanho ela no método natural, porque ela falou, a gente conversando sobre parto pós-parto, ela falou assim, eu Não sabia nem que existia. eu não posso mais tomar anticoncepcional e eu não sei o que fazer. E aí eu fui falando pra ela e tal, aí ela me ensina. E na sessão eu fui ensinando, assim, né? Ensinando em termos, mais ou menos. Mas hoje ela me manda mensagem quase que diariamente sobre o método. Que legal. Evangélica, ela falou, eu não vou tomar mais remédio, eu vou fazer isso. E ela falou, seja o que Deus quiser, que eu consiga não ter mais filhos. Aí eu ainda brinco com ela. Eu ainda brinco com ela, que eu falo, olha, mas se você tiver, não põe na minha conta. E como... Que é uma loucura, né? Assim, o esposo trabalha, a observação do seu esposo é muito legal. Mas o esposo trabalha, você trabalha. Como tem sido conciliar a vida profissional, a vida espiritual e a família? Então, assim, hoje, a minha prioridade, certamente, continuam sendo as meninas, né? As minhas filhas. Quando eu comecei, que a gente estava ali naquele início, um paciente, outro, eu atendia muito aos finais de semana. Então, eu atendia sábado e domingo, porque era quando o Danilo podia ficar com as meninas. Então, assim, no início, foi até uma loucura, porque o Danilo ia junto comigo e com a Manu. Eu lembro. E aí, assim, eu tentava marcar mais pacientes, assim, que eu já tinha uma história, que eu já conhecia,
para poder, os mais longos, né? Se precisar, já até explicava para a pessoa. Se eu precisar fazer uma pausazinha só para amamentar, porque ela ainda estava na amamentação exclusiva, então eu não podia adiar, né? Eu tinha que parar um pouquinho para amamentar. Então, no início, ali os 3 primeiros meses foram meio que nesse sufoco. Depois, quando assim, o Instagram foi aumentando bastante, e o boca a boca, né? Ficou inviável atender só os finais de semana e também estava muito puxado para o Danilo, porque ele trabalhava de segunda a sexta e quando chegava sábado e domingo, as meninas eram 100% dele, então acabou ficando muito pesado. E aí eu comecei a atender todos os dias, porém só à tarde, né? Só no período da tarde, para que eu tenha esse tempo pela manhã com as meninas. Então, o café da manhã delas sou eu que dou, a brincadeira ali da manhã, o almoço. Então, quando eu saio, eu já deixo elas almoçadas, né? Já tudo adiantado, para que a pessoa que fica com elas somente olhar. Então, assim, hoje, ainda tudo meu gira em torno delas. Horário, agenda, tudo eu faço de acordo com o que dê certo para mim e para elas. Você falou do Instagram, que foi aumentando, né? Eu acho que hoje é um meio que impulsiona muitos trabalhos, né? Se não o principal, acho que hoje em dia, né? Muitas pessoas estão investindo mesmo no Instagram para se lançar, né? E é engraçado porque a gente vai vendo cada vez mais, né? Marcas grandes que hoje estão ali no Instagram mesmo, falando como... Eu acho engraçado porque eu não sei nada de marketing e tal, mas a estratégia hoje é falar cada vez mais no eu, né? As marcas colocam eu estou aqui, então assim, eu percebo que é muito do Instagram agora, contando mesmo sua vida pessoal, mostrando um pouco das meninas, do seu dia a dia. E antes você não fazia isso no seu Instagram. Mas, tipo assim, o Danilo, vamos colocar ele como exemplo, né? Ele conta. Tão ruim de exemplo, hein? Vocês estão ruim de exemplo aqui hoje. Ele trabalha, né? Ele coloca assim, vídeo das meninas, ele fala, ele conversa com as pessoas que seguem ele e tal. Não vendendo um produto, mas contando da vida dele. Então, assim. Eu tô lançando um curso aí. Pai de Deus. Tô lançando um talvez curso tenha aí. algo por trás disso, né? Que ele quer lançar depois e tal. Já é dele, ele é muito tranquilo em relação a isso. Morro de vergonha. E com você não tinha isso, né? Você postava ali uma foto indo trabalhar, uma foto das meninas, o básico. Uma foto do volante. Uma foto do painel. Sim. Bom dia. Quando eu fui fazer esse curso, né, esse primeiro curso, essa habilitação na estética que eu fiz, foi em São Paulo. Quando nós voltamos, na primeira semana, o Danilo já botou o celular na minha mão. Já tava ali prontinho. Na hora, acho que meu cabelo começou a cair, minha mão já lava frio. Falei, não vou dar conta. Ele, eu vou parar o carro, vou descer e você fala. E eu, não vou fazer, eu tenho que pensar. Então, assim, acho que foi quase um mês para eu gravar o primeiro vídeo. E toda vez que eu pegava o celular, eu sozinha em casa, sozinha na clínica, eu suava frio, eu tremia, minha barriga dói, literalmente. E eu tenho muita dificuldade, assim, muita dificuldade mesmo. E tem uma frase que essa menina até usou no curso, que virou meu lema, assim, que ela usou até falando de Instagram. Que ela fala, aquilo que te desafia é o que vai fazer você ter sucesso. E o Instagram é o meu desafio. E eu vejo que é só por ali que eu vou ter algum sucesso. Claro, o que eu faço é importante, mas o Instagram é a minha loja. Hoje você atinge pessoas que você nem imaginava por ali, né? Não, esses dias eu cheguei pro Danilo e falei, fui reconhecida no shopping. Eu fui comprar, eu tava acho que na Riachuelo. Aí a pessoa, você é a mulher das estrias que faz esse tipo? E eu tava de máscara. Aí eu falei, você me reconheceu de máscara? Ela falou, por causa do seu olho. Esse olho discreto, pá. Saltando, assim. Aí eu falei, não, sou eu mesmo. Então, legal, vejo seu Instagram. Então, assim, você não tem nem noção de quem tá te vendo, de como tá te vendo. Às vezes até assustador. Porque às vezes eu vejo alguém me olhando muito, eu falei, será que tá me reconhecendo do Instagram? Tu já pensa. Mas a mulher que tá te olhando assim, cara. E eu te perguntar isso porque realmente, como eu falei no início, sobre sua timidez, se você ainda tinha e tal, não parece. Você é muito tranquila nos vídeos e tudo, mas só Deus e o Danilo sabe o que tem por trás, né? Eu prefiro escrever. Eu sou uma mulher mais escrever.
Mas o seu trabalho hoje exige, né? É, Então é uma forma de vender mesmo o seu produto. Está te desafiando e com certeza está atingindo muita gente. porque eu falava assim, eu vou pelo lado dos textos, né? Uhum. Eu vou colocar texto. Mas eu vi que no meu pessoal, as pessoas leem muito mais os meus textos do que no Você ama profissional. escrever. É, Uhum. eu gosto de escrever. Uhum. Mas no profissional ninguém nem lê legenda. A pessoa quer a foto e quer você falando. Uhum. Então, pra mim é o meu maior E mostrar a desafio. sua vida, assim, às meninas, o Danilo é tranquilo? Você nunca teve problema com isso? Não, mostrá-los não. O negócio é eu ter a iniciativa de mostrar. Danilo ainda fica no seu pé até hoje? Eu sinto come lá, porque... Mas é engraçado, porque assim, como eu faço a questão de tráfego pago para ela, e aí sempre quando a gente dá uma pausada ou faz algo do tipo, ó a Siri aqui, ou faz algo do tipo, ela precisou pausar. Aí ela, amor, sobe outra campanha, a outra campanha já tá parando, sobe outra campanha, porque tá diminuindo o número de pessoas interessadas e tal. Falei, pra quê? Você não quer falar no Instagram? É pra que você quer que eu gaste dinheiro? Não vou gastar. Não vou gastar. Ela, não, amor, vai lá, eu vou falar. Eu ameaçando ela. Eu vou falar. Nossa, essa ladainha foi por meses lá em casa. Todos os dias era uma briga por causa disso. Você não vai falar, não? Assim, cara, era muito nítido assim. Eu falava, cara, você encheu minha paciência. Aí ele, você tá na clínica? Eu falei, tô. Ele, então grava um vídeo assim, assim, assado. Aí eu ficava lá, pra um lado pro outro, pra um lado pro outro. Ligava a luz, desligava a luz, vou pra janela. E assim, o vídeo não saía. Não, agora ela fez outra habilitação, né? Que sucesso. Novidades por aí. Em breve. Estourada, a mãe tá on. Mas aí ela foi fazendo, foi, né, e tal. Eu falei, cara, grava um monte de vídeo. Ó, presta atenção. Eu queria ser tipo o secretário dela, né? Mas eu vou ser o cara. Mas eu entendo como secretário. Eu vou ser o cara que vou ajudar em casa, caso de despesa. E eu vou ser o cara que vai ajudar em casa. Mas eu falando assim, ó, quando você estiver indo. Os detalhes, assim, quando você estiver indo no aeroporto, você filma a mala assim, que a galera filma a mala, né? Arrastando a mala assim. A mala só tem 2 rodinhas, ela arrastando como se tivesse 4, né? Eu falo da janela do avião. Filma aqui, tá, o céu é o limite. Quando você chegar, tira da varanda, tira não sei o que. E fui falando tudo pra ela. Falei assim, posta, porque o povo gosta de fofocar a vida dos outros. Então, posta. Só que ainda é uma luta, mas... Leide, preciso de você. Esses dias, até lembrando da Leide, né, do podcast passado, ela fez um post sobre como gravar o vídeo, Exatamente, os 10 passos, lá. e aí na hora que eu falei, eu li inteiro, mandei pra ela. Já Toma aí, ó, mandou. presta atenção aí como é que é. Aham. Mas assim, melhorou. É igual assim, e quando ela posta hoje que eu não tô sabendo que ela vai postar, eu fico lá todo bobo. E sim, aí eu mando lá, isso mesmo, gata, tá arrasando, sua linda. Porque eu sei da dificuldade que é pra ela, né? E é isso. Agora é sua vez, né? Agora para de babar. Correndo aqui. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse de novo e entrasse mais nesse assunto de como você falou que ele no início começou pelos finais de semana, atendendo, depois passou para as tardes. Hoje, às vezes, pode estar o dia todo, porque tem paciente que 7 horas, né, de tratamento. E assim, como você concilia, só falar um pouquinho mais desse tempo com suas filhas, assim, de tempo de qualidade mesmo com elas, para acompanhar na educação, nas brincadeiras, para ela entender que a mãe dela que está trabalhando também é a mãe que chega e está ali cuidando delas, para elas não sentirem essa falta mesmo. Hoje, eu confesso que é muito mais difícil. Porque, assim, quando eu chego em casa, não é só elas, né? Eu tenho que tudo que eu tenho que resolver pro outro dia. Uhum. Então, assim, pela manhã, eu vejo que, assim, de qualidade mesmo é pela manhã, né? Porque quando chega a noite, o Danilo vai pro tempo de qualidade dele, e eu vou fazer o que é da casa, né? Mas, assim, hoje, como a nossa rotina foi se adequando mais, porque quando eu estava só em casa com as duas, então, assim, se elas quisessem esticar, a Manu não, nem tanto, né? Mas, assim, a Catarina queria esticar na dormida, eu deixava, entendeu? Ela quer acordar 8h30, 9h, vai, deixa. Mudou a rotina delas Porque também. aí eu ficava agilizando uma coisa ou outra. Hoje não, quando o Danilo sai 7h30 da manhã, elas já acordam e aí eu já não faço questão que elas durmam de novo. Uhum. Né? Então vamos começar o nosso dia, então eu já dou ali o café da manhã e aí a gente vai brincar, né? Enquanto eu boto, sei lá, uma roupa para lavar ou termino o almoço ali. Eu procuro brincar quase sempre mais com a Catarina, né? Que tá nessa fase.
tá pedindo mais de mim, da gente, né? E aí eu brinco ali, fico brincando um pouquinho com elas. Aí o horário do almoço tem que ser certinho, porque eu preciso sair. E aí eu deixo as duas ali brincando, corro, tomo um banho rapidinho e dou o almoço para que quando a minha cunhada, né, que fica com elas, quando ela chegar já tá tudo prontinho. Então, assim, hoje eu acho que o meu tempo de qualidade com elas é no período da manhã. Você Eu faz faço muitas questão, coisas. faço questão do café da manhã e do almoço com elas. Né? E aí à noite já é mais dele. E aí eu já vou pra casa. Deixar preparado pro outro dia. E a mãe não para. Não A para. mãe tá on direto. A mãe tá on. A mãe... Não desliga. Tem tempo que essa mãe não fica off, assim, tipo 8 horas. Não tem tempo. Igual hoje mesmo eu falei, as duas dormiram por um milagre de vir no mesmo horário. Eu falei, cara, não vou fazer barulho pra elas acordarem. Hoje eu trabalhei pela manhã. E aí eu falei, ai, vou deitar ali 5 minutinhos. Quando eu deitei a outra, É sempre não dá. Então a eu mãe já não tem desisti de... sossego ali. A mãe tá on. Quando a gente pensa que vai descansar. E a Manu, por mais assim, que quando o Danilo chega, vai ficar ali brincando com as duas e tal, mas ela, se eu passar na frente, já era. Ver a mãe. Então, assim, pra eu fazer qualquer coisa, ele tem que ser escondido dela, porque se Pra ela ela não ver, ela te ver. quer. Camila, acho que você botou essa pergunta aqui de propósito, né? A gente fez uma sequência das perguntas, né? Pra Só não se foi mandando perder. tal. E a Camila, numa lógica, falou, não, eu vou montar a sequência e aí você fica com as ímpares. Eu não percebi isso, não foi de propósito, agora que eu vi. Então, vou acreditar que você Então, tá. eu vou perguntar, então. Pronto, resolvido. Seu esposo, falando assim, bem Aquele desconhecido. lindo, aquele lindo, maravilhoso. Se o Danilo sempre te apoiou nisso. Se você percebeu em algum momento que... Ela não vai falar, né, também. Não, mas pode falar que aqui, Ó, todo mundo pode que vem aqui, ser- o negócio quebra. Pode ser bem direto. Se ele sempre te apoiou. Eu acho que o Danilo me apoia mais do que eu me apoio. Porque, igual como você falou no início, do que você precisa, quando a gente falou da CLT, eu preciso bater o ponto, eu preciso fazer isso. E eu, por muito tempo, fui assim, entendeu? Assim, eu precisava, tanto que eu já até partilhei com a Camila e com a Camila Neves, que no último cargo que eu tive, eu era chefe, né? Eu tinha uma diretoria que eu era responsável. E eu tive muita dificuldade de ser chefe, né? Então, porque eu sempre gostei de ser demandada. Eu gosto de que as pessoas me demandem as coisas. Eu me sinto mais confortável em ser mandada do que em mandar. E aí, o empreendedorismo, ele mexe muito com isso. Porque para mim era muito mais confortável eu chegar num trabalho onde as pessoas me faz isso daí, a sua obrigação é essa, eu faço e pronto, acabou. E quando a gente, né, começou nessa... O Danilo sempre teve essa veia, assim, era nítido nele essa veia de empreender. E ele me ensinou muita coisa. Então, assim, quem despertou essa vontade em mim foi ele. Porque por mais que eu fale, eu quero mexer com mulher, eu quero fazer isso, mas tem todo um outro lado de gestão que eu não tinha noção e que veio todo dele. Ele falou, não, você quer fazer isso? Então a gente vai fazer isso, E faz toda a diferença. E faz toda a diferença, porque eu vejo em todas as habilitações que eu fiz agora dentro da estética, a gente tem grupos, né? Grupo de WhatsApp. E eu vejo que mulheres que ficam ali sofrendo, às vezes o negócio não deslancha, porque não tem esse apoio, né? E eu não falo nem só do marketing, assim, em tudo mesmo. Tudo, geral. Porque faz toda a diferença. Que bonitinho. Seu marido aí é top, hein? Seu marido aí, não conheço, mas já estou fazendo questão de conhecer pessoalmente. Que maridão, hein? É um secretário não remunerado da clínica. Marketing. É o estagiário. Secretário. Cara, agora o seu Madruga sou eu. Acredito que você respondeu isso ao longo de todas as perguntas, né? Mas o que mais te traz satisfação no seu trabalho hoje? Assim, se fosse uma frase assim, do que mais te traz satisfação. Olha, igual a gente falou sobre autoestima. Autoestima é algo que as pessoas batem tanto na tecla que parece que é algo muito banal. Mas é algo muito sério. É muito sério. Pode levar uma pessoa ao suicídio
e pode levar a pessoa ao ápice da vida dela, assim, de felicidade. E você mexer com isso é muito sério. É muito sério. E, assim, acho que o que mais me traz a satisfação é isso. Ver que em gotas ali você tá devolvendo isso para a pessoa. Claro que eu não vou resolver os problemas todos da pessoa, nem tem como. mas devolver um pouquinho daquilo ali para a pessoa já me traz E uma você satisfação. dando essa resposta, me veio na cabeça agora algo que o mundo está pregando muito hoje, que é a questão do se aceitar o tempo inteiro. Você precisa se aceitar, e às vezes a pessoa está se aceitando mesmo porque o mundo prega, não porque ela quer. Eu estava comentando isso com uma paciente esses dias, que ela estava falando, por muito tempo eu me aceitei. E eu falo, tem uma diferença muito grande entre o se aceitar e o comodismo. Porque, assim, se você olha no espelho e você fala, poxa, eu tô acima do peso, eu tenho estrias, eu tenho bastante celulite, mas eu não tô nem aí, eu me aceito assim. Pra mim, e assim, tô nem aí pro resto, isso é se aceitar. Agora, se você olha no espelho e fala, cara, eu tô acima do peso, eu tenho celulite, eu tenho estria, cara, me incomoda muito, mas eu não vou fazer nada. Isso é comodismo, né? Então, assim, as pessoas, eu acredito que as pessoas pregam muito aceitação, mas no fundo é comodismo. No fundo, também vejo assim. E eu falo assim. Não de todas, mas já, assim, boa parte hoje tá indo nessa linha, né? Exatamente. Do que, não, mas hoje todo mundo tá se aceitando. Então eu vou me aceitar também, mas incomoda. Se fosse por ela decidir, ela ia decidir fazer algo, né? Exatamente. Eu falo isso assim, a gente fala, meu ouvido é o primeiro que escuta. Porque muitas vezes eu falo, cara, tô acima do peso, mas tô comendo besteira, tô fazendo isso, então é comodismo. Hoje eu vivo um comodismo, entendeu? Mas você olhar assim e falar, cara, eu me aceito assim. Não aceito, né? E as pessoas trocam muito esses conceitos. Já indo mesmo para os finalmente, né? Acho que deu para a gente ouvir muito, né? De você, da sua família e tudo. Acho que as perguntas foram bem boas, assim. E você seguiu uma linha muito boa de raciocínio e tudo. E hoje pensando na empresária Débora mesmo, que está fazendo mais especializações, hoje, como você falou, que vão vir novidades mesmo, né? Como você se vê daqui 5 anos? Você consegue ver a Débora daqui? Rica, assim, ó. Não consigo, assim. Eu acho que eu nunca parei para fazer essa projeção, assim, sabe, de futuro. Claro que eu pretendo prosperar e, assim, me tornar conhecida, referência nesse ramo. Mas é difícil, assim, é muito difícil. A estética também, como várias outras áreas, é uma área que muda muito, né? Hoje o procedimento que eu faço, ele pode estar em queda amanhã, então é uma coisa que renova muito, embora não caia, né? Porque as pessoas vão estar sempre procurando isso. Mas é muito difícil dizer como estarei daqui a 5 anos. Espero que já formada, né, nessa minha nova empreitada aí da biomedicina, formada e com novas habilitações. Eu perguntei isso para a Ju no podcast que eu entrevistei, tem 15 dias, e é uma pergunta que eu faço para você também, assim, porque existem muitas mulheres com medo de empreender, com medo do seu próprio negócio, com medo do que as pessoas vão dizer e tal. E hoje tem aquela questão, o medo de ser blogueirinha. Ah, você tá querendo ser blogueirinha, não vai vender nada com isso e tal. O que você, assim, uma frase ou algo que você diz, assim, para impulsionar quem tá com medo hoje, mas tem todo um plano ali na cabeça que quer empreender mesmo, que quer sair de casa e tudo, para essa mãe que tá em casa e às vezes quer, mas não prefere ficar em casa por medo, não porque quer ficar em casa. Eu falo que quando eu boto a caixinha de perguntas sobre empreendedorismo, sempre aparece essa, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, porque eu acho que o medo sempre vai existir. Eu acho que até se o seu negócio estiver muito deslanchado, o medo ainda está ali. Porque eu acho que você empreender é todo dia uma coisa diferente, né? Você tem o dia de hoje, mas não tem o de amanhã. Então, assim, o medo, ele é constante. Se não tiver medo, não tá certo, né? Tem alguma coisa errada. Tá certo. E essa questão, assim, de mãe que tem que assim, que quer empreender, mas tem medo, eu vejo que hoje as pessoas que eu procuro, depois dessas frustrações, assim, de entrevista de emprego em CLT, que o mercado vai fechando as portas,
eu sinto cada vez mais vontade de apoiar pessoas, mães, que decidiram dar as caras. Porque, assim, quem decidiu ficar em casa cuidando dos filhos tem os seus ônus e os seus bônus. Quem decidiu sair tem seus ônus e seus Super bônus. verdade. Porque, assim, hoje, claro, quantas vezes eu saio de casa e minha filha fica chorando no portão, né? Fala, não, fica comigo hoje. E aquilo me quebra, né? Corta qualquer mãe. E, assim, eu sei que não sou eu que tô ali olhando, não sou eu que tô vendo se tá comendo, se alguém deu um doce, se alguém deu isso, sabe? Você não tá acompanhando de perto, mas você tá lá lutando para que ele tenha um futuro, falando na questão financeira, um pouco melhor, para que você proporcione coisas melhores, né? Não tenha tanto esse perrengue de quero dar pro meu filho e não posso, né? Claro, se tivéssemos maridos milionários, estaríamos em casa. Sim. Com poltronos de couro de vaca, lustres belíssimos. Mas, assim, e também quem decidiu ficar em casa também talvez pense, poxa, mas será que se eu saísse não seria melhor para a vida financeira da minha casa? Mas eu tô aqui cuidando do meu filho tá sempre sendo cuidado por mim, tá ótimo, tá? Então, sempre vai ter, Sim. né? E, assim, hoje, em tudo que eu vou fazer, se eu quero, igual passei por essa experiência há pouco tempo, fechando nessas coisas das festas das meninas, eu procurei uma decoração numa loja que é estourada e que tinha do jeito que eu queria, mas tinha da pessoa que é mãe e que muitas vezes atendeu a gente com o filho dormindo atrás das decorações que ela alugava, sabe? E eu falei, não, é com ela que eu vou fechar, Sim. porque é preciso apoiar. E só a gente, assim, quem é mãe e sai de casa para trabalhar, sabe o que a pessoa passa, né? Para levar, para dar certo, para fazer o negócio dar certo, com o filho doente, com o filho com febre, né? Já saí de casa com o filho queimando em febre. Né? Mas Você fechou com chave de ouro agora com essa história. É a questão do ajudar as outras pessoas que estão indo na luta mesmo. Às vezes o que o empreendedor pequeno tem ali, a grande vai ter também, mas é a oportunidade que cada um, né? Exatamente. Que a gente escolha mesmo olhar com esse olhar. Eu não sei nem se vocês assistiram todo o podcast do passado da Lady, e eu falei justamente sobre isso. Né? E a gente nunca nem tinha falado nessa questão em si. Mas talvez talvez o que a gente sofreu, né, tenha trazido pra gente esse pensamento. Porque, cara, eu gosto de comprar do pequeno, assim. Eu gosto de comprar do pequenininho ali, porque eu sei como é que é. Né? Acho que a sorveteria nos ensinou muita coisa, sabe? A gente estava ali e teve vezes quando eu e a Débora, e aí eu pegava o carrinho de sorveteiro, botava os picolé, botava o boné, e eu falei, não, tá muito parado aqui, eu vou vender. Sabe? E aí eu falei, você não é o dono lá? Isso, tô vendendo picolé aqui, rocha aqui. Porque talvez essa experiência que a gente teve traz esse sentimento de ajudar o pequenininho que precisa. É exatamente isso. E para a mãe, principalmente. E para a mãe, nossa, e para a mãe principalmente. Porque o mercado fecha mesmo as portas. Não, isso fecha tanto que eu tinha um antigo chefe que a equipe dele era composta 95% por homens e a meta dele era ser 100% para não contratar mulheres. E as mulheres que eram mulheres eram homossexuais, né? Porque ele falava assim, cara, não, mulheres, você sabe como é que é. Vai engravidar. É filho doente, precisa estar acompanhando. Exatamente. Então, assim, é bem... Hoje muitos pensam assim. É bem doído mesmo, assim. Acho que a gente extraiu, né, o máximo que a gente queria dessa mulher incrível, sensacional. Mas eu queria muito, não sei se isso vai dar pano para manga, mas queria muito, não vou dizer finalizar, mas falar de como essa questão de empreender, ela precisa de esposo que apoia, esposa também que apoie, porque o que a Débora já fez é uma loucura, né? Ah, vou montar uma loja de camiseta. Não, monta mesmo. Eu lembro que assim que a gente casou, eu viajei para São Paulo para um evento, recém-casado. Assim que a Catarina casou, Deve gerar peixinho de casa. Assim que a Catarina nasceu, tô eu lá em São Paulo e ela, não, vai, corre, vamos e tal, vai dar certo e tal. Então, assim, mas teve uma frase, que eu não sei se você se recorda,
mas que foi um grande divisor de águas pra gente também, né? Porque a gente estava ali dentro da Paz e Bem, né? Que eu sou sócio de um cara lindo, bonito, sensacional, que é o seu esposo, mas e eu tava só por conta da Paz e Bem, né? E aí veio a pandemia, veio tudo aquilo, e a gente se viu, eu falei, caraca, o dinheiro guardado tá acabando, e a pandemia não passava, e o povo falava que era 40 dias, e a gente ainda tá até hoje aqui, esse negócio de usando máscara. E aí eu falei, cara, a gente vai começar um negócio, e aí a gente decidiu vender o carro. Falei, cara, a gente fica sem carro, né? E a gente fica só com a moto, e você vai de moto, tudo e tal. E a gente desesperado assim. E aí a gente descobriu que estávamos grávidos da Manuela. E aí eu lembro que a Débora bem, assim, eu tava um pouco mais tranquila, a Débora um pouco mais desesperada e tal. Falei, como é que a gente vai fazer agora? A gente não tem carro, como é que a gente vai na casa das meninas? Eu tô grávida. E agora, como é que a gente vai fazer? Porque a gente tinha feito um planejamento em cima da nossa realidade do momento. E aí eu lembro que você disse assim, você é Camila, disse assim, a vinda da Manuela, essa gestação, é a certeza... A gente se emocionou na hora. Nossa, menos o Felipe não chora. O Felipe não chora. E você disse assim, é a certeza de que tudo que vocês forem empreender vai dar muito certo. Já vem de novo. Mas, cara, naquela hora, porque eu como provedor, né? Eu tinha isso muito enraizado. Cara, tem que dar certo. Tem que dar certo. E é isso me lembrou, ressoou muito quando a gente foi para essa habilitação. Que a Manuela estava com 3 meses. Eu tava lembrando dessa história pra minha mãe essa semana, falando, cara, olha como Deus faz as coisas. Eu lembro perfeitamente disso. Falando pra vocês e tudo. Não sabia em que ia desaguar. Ia ser na Débora lá na estética, né? Começou com a sorveteria. Mas Deus tinha um propósito na sorveteria. Porque vocês não iam para a estética. Não. E eu falando com a minha mãe, eu lembro do Danilo cuidando da Débora, da Manu ali no quarto. Manu, 3 meses? 3 meses. 3 meses, pequenininha. E a Débora com aquela coisa, vai dar certo. Tipo assim, se vocês se lançaram, não só a Débora se lançou, a Manu se lançou sem saber. Você como pai, a família estava, e a Catarina lá com sua mãe estava se lançando também. A família estava junta. E isso é bonito para qualquer uma história para se contar mesmo, né? Vocês acreditaram juntos. Cara, e eu lembro muito assim que quando a gente pegou o voo, e eu tinha muita preocupação da Manu sentir dor no ouvido, porque eu tenho, né? E eu fiquei pensando assim, eu tenho muita dor no ouvido quando eu viajo de avião. E aí, sabe, a gente lá, e a Débora era o seguinte, cara, eu vou. Ela foi 1h30, porque daqui para São Paulo é 1h30, ela foi no peito, porque eu morria de medo, ela sentia dor no ouvido. Queria sair um pouquinho. Cara, e aí eu lembrava muito dessa história dentro do quarto, muito assim, porque eu lembro que a Débora tava lá, e eu, tipo, acalmando ela, e aí às vezes ela não acalmava, e tipo, eu ia pro banho com ela, assim, entrava no chuveiro com ela, assim, quentinha, ela acalmava, 3 meses, bebezinho, e aí a Débora, na hora do intervalo, tipo, ela deixava de comer lá e conversar e trocar aquelas ideias sobre estética e tudo. Aí eu lembro dessa cena, aí tava a mesa, né, do intervalo ali, aí eu passei a mão em 2 todinhos, assim, e aí o Danilo furou, botando na minha boca, eu amamentando a Manu. E aí era desse jeito. E naquele momento eu lembrava justamente disso, assim, essa menina é a certeza de que ela era a certeza, assim, quando você disse aquilo, era nenhum outro negócio, e quando a gente estava naquilo que hoje eu acredito que é o negócio da nossa família, quando eu olhava para ela assim, cara, como Deus escreve, nem nos nossos melhores sonhos a gente poderia escrever o que a gente vive hoje, assim, né? Que lindo. Obrigado. Ai, que Obrigado. Obrigada. Meu Deus. Gente, é isso. Virou um papo de comadre. Virou um papo de comadre, a galera chorando aqui. Agora a gente vai desligar, porque né, a gente tem muito o que conversar. Nariz entupido aqui. Mas, gente, muito obrigado você que participou com a gente hoje. De verdade, espero que esse bate-papo... Mas é isso, a gente quer que vocês, mulheres, empreendam, se lancem, né? Seja por qual via for. Eu quero empreender dentro da minha casa para ter tempo com os meus filhos. Amém, louvado seja por isso. Cara, eu quero empreender e no que eu quero empreender não é possível ficar em casa. Amém também, empreenda, se jogue.
cobre seu esposo, fala assim, acredita em mim, acredita na gente, porque de repente dentro da sua casa vai ser como é na minha. Daqui a alguns anos eu vou cuidar dos meninos, vou ficar em casa. A Débora vai chegar, vai estar lá eu de avental, lindo e belo de bobs, cuidando da casa. Acho que não. De bobs, cuidando da casa. Mas assim, o que eu queria dizer para vocês hoje, acreditem em vocês. De verdade, sim. Acreditem em vocês por mais que o mundo inteiro, por mais que tudo diga o contrário, eu acredito em vocês. De verdade, sim. Tem um mundo de possibilidades para você mergulhar, mas parece até clichê, mas só depende de você. Né? Meu diretor, é isso aí. Tá vendo? Aqui é o Aras, meu diretor tá atento ali aos chamados, aos olhares. Vamos ler aqui junto. Não vai dar certo. Eu vou colocar aqui. Eu vou até abrir a tela, porque minha esposa não, a Débora, nossa convidada de hoje, ela não está aí com o seu óculos. Então, a gente vai fazer agora a nossa oração, mas antes de fazer a nossa oração, queria convidar você a seguir nossa página no Instagram, da Escola de Fidelidade, né? A seguir o Instagram da comunidade, né? Que é fidelidade, @fidelidade.dacruz. E aí, se você, mulher, quer alguma dica aí, já reforço já o Instagram da Leide, que ajuda muito as mulheres a se desafiar no seu empreendimento, mas usando hoje, que é o maior meio de comunicação, que são as redes sociais, ela vai te ajudar. E, né, também já deixo aqui também o Instagram da nossa convidada de hoje, a Débora Rezende, né? Gente, acompanha lá, que a gente vai ter... Ah, Danilo, mas eu não tenho estria, eu não vou acompanhar. Não é. Esse aí é o meu diretor, me ajuda a te ajudar. Esse é o pessoal dela. É o outro, é o @estrias.Débora Rezende. Né? Mas então, pode ir por esse também, por lá. Lá tem. Não se preocupe. Mas assim, tem novidades aí, né? A gente já tem muita coisa, né? Não vai ser só estria, a gente vai cuidar de você do fio do cabelo aos pés, de lá você não vai sair sem ser tratado. E você vai ter uma psicoterapeuta lá de tabela, alguém vai te atender. Enfim, pronto. Isso. Esse meu diretor é fera. Obrigado aí, viu, produção? Então segue, né, todas essas redes sociais, se possível. E vou dar uma dica para você aí, membro da comunidade, você que está nos assistindo, você que está aí. Gente, quando você vê um amigo seu, eu sempre faço isso, você vê um amigo seu, postou uma caixinha de pergunta, ele faz 50 perguntas para ele ter conteúdo para responder. Porque eu vou contar um segredo. Vou contar um segredo aqui para vocês, aqui agora, de primeira mão. Quando a gente solta uma caixinha de perguntas, eu faço perguntas para minha esposa. Eu tenho uma estria. Eu tenho uma estria, mas eu não tenho. Mas a Camila é recordista na caixinha de perguntas. A Camila Neves a gente bota lá, ela... Camila, eu não faço na sua, porque eu não sei falar espanhol. Não habla. Yes. Eu deito no espanhol, eu deito. Yes. Eu deito no espanhol. Gente, pronto, voltou. Voltou? Voltamos, estamos on de novo. Então vamos lá para a nossa oração de hoje. Pode ser você começa, depois eu, depois a Débora. Pode ser? Pode. A gente, quando for no centro, bota mais pertinho. Tá. É Danilo, tá? Só pra... Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. O Espírito...
Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo evangelista, rogai pela comunidade Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade, pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Gente, esse é o nosso podcast. Muito obrigado. E até semana que vem. Eu vou dar um spoiler para vocês. Habla mucho. Esse é o spoiler. Semana que vem vai ser daquele jeito. Muito obrigado e até segunda-feira. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau. Bora fazer